pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês sobre mapeamento facial para conseguir desenhar um molde das sobrancelhas. Eu sei que esse é um assunto básico, pelo menos deveria ser, mas muitas profissionais que atuam na área do design de sobrancelhas ou da micropigmentação ainda têm dificuldades, mesmo já atuando na área, com aquilo que é considerado o básico. E não só isso, demoram muito tempo, gastam muito tempo do seu atendimento nessa etapa. E aí eu quero agora desmistificar, simplificar o mapeamento para vocês, orientando da forma que eu faço. Sendo assim, gente, hoje eu gasto cerca de 7 minutos para deixar o desenho pronto, o molde, né? E aí a forma que eu encontrei de trazer essa aula aqui para vocês de uma forma didática e simples foi, deixa eu pegar aqui para vocês verem, olha. Essa aqui, pessoal, apesar de não ter os cabelinhos, né, não estar maquiada, é a Judite, tá bom? Então a Judite hoje vai ser a nossa modelo. E por que eu peguei esse caso? Porque aqui, ó, não tem nenhum direcionamento, então é o maior desafio, né? Quando não tem já o desenho das sobrancelhas e aí você tem que construir. Então, baseado, né, em toda a minha metodologia, eu vou fazer na Judite, que não tem nada de sobrancelhas, um molde para que vocês entendam qual o processo. Fechado? Então me acompanha aqui. Bom, o que a gente precisa para fazer um mapeamento facial? Então eu separei aqui paquímetro. Esse aqui é um paquímetro digital, tá? Tem pessoas que usam, né, o manual ou então até mesmo uma reguinha flexível, tudo bem. Aqui eu coloquei também uma caneta em gel branca. Isso aqui, pessoal, é um lápis, não, é um batom preto que a gente compra na farmácia para retoque de raiz de cabelo, sabe? Mas eu uso para fazer o mapeamento. E linha branca, tá? Por que eu gosto da branca? Para eu conseguir enxergar, né? A hora que eu passo aqui o batom, consigo perceber que realmente eu fiz tudo direitinho. Então vamos lá, pessoal. Eu deixei separadinho aqui no canto também, lenço umedecido. Ó, vou pegar aqui. Já vou deixar dividido e separado. Ó, eu gosto de fazer assim, ó, em alguns pedacinhos pra gente não só economizar, como também facilitar o nosso trabalho, tá? Então, vou deixar aqui no cantinho. E aí, a gente vai começar a fazer o nosso trabalho. Eu vou fazer exatamente como eu faço na minha cliente, ok? Então, vocês podem perceber, ó, imagina que ela tá deitada aqui na maca e eu tô atrás dela. Eu gosto de começar esse mapeamento, de observar, fazendo, né, as linhas por trás. Por quê? Porque eu tenho uma visão panorâmica, uma visão muito melhor do que se eu tiver em um dos lados da cliente, tá? Então, eu sempre fico aqui atrás. E aí, agora eu vou colocar uma luva para que a gente possa fazer o mapeamento e eu não sujar toda a minha mão. É importante que vocês façam assim também, principalmente por a gente trabalhar com esse batonzinho aqui, que borra, que é uma beleza. Então, vou colocar minha luva para a gente fazer. Então, primeiro passo, vou pegar um pedaço da linha, ó, essa linha aqui branca. Gente, não precisa ser maior que o rosto da cliente, não, tá? É uma linha aí do que? Uns 30 centímetros, não precisa medir, mas também não precisa ser gigante, tá? Assim já tá bom. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse batonzinho aqui, ó, e passar na linha, tá bom? Então, eu seguro aqui, ó, e vou passando. Nessa hora que a gente suja o nosso dedo, né? Por isso que eu falei pra vocês de estar com a luva e já deixar aqui separadinho um lenço, ó, porque a gente vai usar, ó. Então, eu limpo aqui a minha mão, senão fica tudo borrocado, fica aquela meleca. Deixa eu tampar também, porque se isso aqui cai no chão também faz lambança. Então, vamos lá, ó. Primeira linha que eu gosto de tirar, né, de extrair do rosto é a linha central. Então, como que a gente faz? A gente vem aqui no arco do cupido, no centro do nariz. Por que eu prefiro o arco do cupido? Porque, às vezes, a pontinha do nariz é torta, sabe? Um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá. Então, eu pego aqui do arco do cupido, no centro, né? E faço essa linha. Nanda, mas não pegou aqui, ó. Sim, mas eu tenho essa linha aqui. E aí, eu encurto, né, o espaço aqui da linha na minha mão. Venho até aqui, ó, e faço a marcação. Bom, o próximo passo agora é a gente pegar a linha diagonal. É importante que você pegue essa linha bem no final do olho da cliente. Então, quando você for fazer, pede para ela abrir os olhos, tá? Para você pegar bem aqui do cantinho. Com o olho fechado, às vezes a gente se confunde com
aonde termina o cílio. Então, bem no cantinho. E aí, você marca. Aqui, ó, deixa eu ajustar. Como a Judite, ela é bem... com a pele bem firme, né? Não é igual as nossas clientes. Eu não consigo apertar a ponto de ir até o final. Então, eu venho, faço aqui e depois eu ajusto aqui para não perder. Pronto. Então, tenho as linhas diagonais, ok? E aí, agora, a gente chega numa parte que é considerada, assim, a mais desafiadora. Principalmente quando a pessoa ou não tem muito pelo no início, ou tem uma sobrancelha mais, vamos dizer assim, rala, né? Então, a gente fica um pouco sem norte. Deixa eu só limpar aqui um pouquinho. Ó, eu limpo aqui nessa pele, gente, com demaquilante, tá? Removidor de maquiagem mesmo, porque senão não sai. Se tiver só com o lencinho, olha o que eu fiz aqui, ó. É por isso que a gente tem que tá... Isso acontece na cliente também. Então, a gente tem que estar com a mãozinha limpa. Então, quanto mais você encostar nela, mais sujeirinha faz. Deixa eu limpar bem minha mão. Vamos dar sequência aqui. Então, agora, essa linha da base, que ela é onde a gente acaba se perdendo um pouco, tá? Então, você tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. Tá vendo que isso toda cliente vai ter, né? Acima dos olhos, esse osso é mais proeminente, tá vendo? Então, a gente não pode fazer a sobrancelha aqui embaixo, onde o osso é fundo. A sobrancelha, ela é sempre onde esse osso é saltadinho, né? Ou seja, proeminente, pra frente. Então, a base da sobrancelha tem que ser construída aqui em cima desse osso. Sabendo disso, eu já tenho a consciência de que eu tenho que fazer aqui, ó, a base inicial da sobrancelha da minha cliente, tá? Então, a gente vem aqui, eu vou marcar uma linha, ó. Vai ser a base da sobrancelha. Ó, peraí, vou cortar um pouquinho aqui, porque como a pele dela não afunda, diferente das nossas clientes, né? A gente tem que fazer assim. E o ponto alto, pessoal, ó, é onde esse osso, tá vendo aqui? Ele é mais saltadinho e depois começa a abaixar, né? Começa a descer. Então, o ponto alto eu marco nessa altura aqui, ó. Isso você tem que fazer quando a cliente não tem, né, essa identificação com a própria sobrancelha, você identifica pelo osso, é pela estrutura óssea mesmo da cliente. Olha só, é um desafio, eu sei. Mas, quando você entende isso, você enxerga, né, essa estrutura óssea e você consegue ajustar esses pontos, tá? Então, ó, fiz aqui. Isso aqui, pessoal, não é a espessura, tá? Isso aqui é a linha da base, isso aqui é a linha do ponto alto. Ou seja, eu ainda tenho que criar aqui a espessura da sobrancelha dela. Então, não confunda, isso aqui não é a espessura. Normalmente, a espessura de uma sobrancelha, ela vai variar de 0,7 milímetros, né, a 10 milímetros, que no caso seria 1 centímetro. Então, ó, por exemplo, esse aqui é um paquímetro digital que mede por milímetros, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, 7,0, quer dizer 7 milímetros, tá? Ó, deixa eu colocar aqui. Ele é bem preciso, né? Então, a gente tem que ir com bastante cuidado. Ó, o mínimo de espessura de uma sobrancelha são 7 milímetros, tá? Eu gosto de colocar 8. Eu acho, assim, acho o 7 fica muito fininho. Então, aqui é a espessura, tá vendo? Não é isso aqui é a linha do ponto alto, ok? É aquela linha onde a gente faz o arco aqui, ó, o arqueado da sobrancelha. Essa é a linha da base, então daqui eu já posso medir a altura, ó. Tá vendo? Eu vou marcar aqui pra eu poder passar a linha e vocês verem a linha da base superior do início, ó. Ok? Então, essa aqui é a linha que determina a espessura inicial das sobrancelhas da cliente, ok? Tendo essas linhas, agora a gente precisa das medidas de distância entre elas, comprimento e ponto alto. E isso aí eu vou fazer com o paquímetro. Então, eu pego aqui o paquímetro. E é o seguinte, a distância entre as sobrancelhas, pessoal, você tem que sempre analisar o cantinho do olho, porque como eu falei pra vocês, o dorso nasal, ele pode ser tortinho. Então, se você for só pelo nariz, você pode acabar, às vezes, né, se a cliente não for simétrica, o que é muito comum, deixando esse início torto. Então, o que que eu faço?
Eu gosto de deixar o início com 2 centímetros de distância. Então, 2 centímetros aqui vão representar 20 milímetros no meu paquímetro digital, ok? E aí, eu venho bem aqui no cantinho dos olhos, ó. O que você pode fazer? Você pode pegar aqui um pouquinho do batom e passar aqui, ó, dentro do cantinho do paquímetro, do dente do paquímetro, né? Aí, você vem aqui, ó, olha bem de cima, ó. E aí, desliza. Isso que eu tô fazendo aqui, pessoal, deixa eu segurar o roxinho, é como eu faço na cliente, tá? Ó. Então, eu marquei aqui. Deixa eu marcar aqui também. Ó, essa aqui é a distância entre as sobrancelhas. Vou pegar a linha agora e inteirar esse traço. Se a gente for medir, muito provavelmente tem 1 centímetro para cada lado, né? Porque se no total são 2, então 1 centímetro para cada lado. Para não fazer confusão e vocês não se perderem, eu vou limpar aqui, ó, essa sujeirinha, para ficar bem fácil de vocês entenderem, ó. Não precisa estar até aqui, senão vocês acabam, às vezes, se confundindo. Então, vou deixar bem limpinho aqui, depois eu limpo melhor, para vocês não se perderem, ok? Então, vamos lá. Feito isso, agora eu preciso do comprimento. E por que eu preciso primeiro do comprimento? Para que depois eu ache o ponto alto, tá bom? Então, a gente primeiro acha o comprimento, depois o ponto alto. Deixa eu reforçar essa linha aqui, ó, vocês vão entender a importância dela. Aqui dos dois lados, né? Que esse aqui, o que significa? É o limite, é onde a cauda tem que terminar, tá? A cauda não pode terminar além disso, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu vou vir aqui, ó, do início. Deixa eu deixar bem no 5, que, como eu falei, é bem preciso esse paquímetro. Ó. Venho aqui, encosto, faço um risquinho, ó, tá vendo? Vai fazer um X aqui, né? Que é onde encontra, ó, a linha final. Deixa eu fazer aqui também. Ó, venho aqui do início. Ó, fez um X, que é onde encontra, tá? Então, agora, eu já tenho, ó, o ponto final. Vou marcar aqui com a caneta em gel branca pra vocês, ó. O ponto final, ou seja, onde termina a ponta da cauda, tá? Das sobrancelhas. Aqui, ó. Dos dois lados. Deixa eu marcar aqui também. O início, esse iniciozinho ficou um pouco borradinho porque eu encostei, né? Mas deixa eu arrumar. Então, aqui a gente tem também o ponto inicial, tá? Espessura, ó. Então, base inferior, base superior, né? A espessura do início. E agora, a gente precisa do ponto alto, ou seja, né? A região onde a sobrancelha é mais alta. Se o comprimento da minha sobrancelha aqui tem 5 centímetros, como que eu faço? Eu pego o comprimento, divido por 2 e acrescento 1 centímetro. Então, 5 centímetros dividido por 2 seria 2 centímetros e meio. Mais 1 centímetro, 3 centímetros, 3 centímetros e meio. 3 centímetros e meio aqui no paquímetro digital representa 35,0, né? Porque é em milímetros, tá? Então, 35 milímetros significam 3 centímetros e meio. Venho aqui do início, sempre do início aqui, ó. Do início, vou marcar aqui o pontinho, aonde representa 3,5. Mesma coisa, venho aqui do outro lado, a partir do início.
espessura em 6,5. Poderia ser 6 também, tá? É que eu não gosto muito de afinar a espessura das sobrancelhas. 6,5. Ó, mesma coisa, vem aqui, marca. E agora, reparem, ó, nós temos 5 pontos. Nós temos o ponto final, temos a espessura do ponto alto e temos aqui a espessura inicial. O que a gente tem que fazer agora? Ligar esses pontos, tá? Você pode fazer isso com a própria linha. Então, você pode pegar a linha e demarcar assim, ó, ligando os pontos, tá? Que eu acho mais seguro. Ou você pode fazer a mão livre. Eu vou fazer aqui a mão livre para ficar mais fácil depois de limpar tudo e ficar só o molde, tá? Então, presta atenção. Dá para fazer com lápis dermatográfico preto também. Ah, isso tudo vai de vocês, então façam o teste. Se quer fazer com a linha, se quer fazer a mão livre, se quer fazer com lápis dermatográfico, com a caneta em gel, isso é com vocês. Aqui eu posso apagar todas as linhas, ó. Só que eu tenho que deixar os pontos, tá? Eu vou fazer isso para vocês visualizarem bem, porque isso aqui é só a parte de encontrar os pontos. Então, eu vou limpar tudo agora. Pessoal, voltei aqui, ó, tentei limpar ao máximo. Não que você precise limpar antes de conectar, mas eu acho melhor para que você não perca depois, né, a marcação tentando limpar as linhas, tá bom? Mas dá também para você deixar as linhas, conectar e só depois limpar. Eu quis fazer isso que é para também não confundir vocês conseguirem ver tudo direitinho. Na hora de conectar os pontos, pessoal, eu faço da seguinte forma. Aqui, como eu sou destra, né, e vai de cada um, daria para eu fazer, ó, mas desse lado eu já não conseguiria. Então, para conectar pontos, eu me coloco de lado, né? No caso, não é a cliente que fica de lado, sou eu que me posiciono, né, lateral aqui na maca para conseguir desenhar, ok? Então, eu vou centralizar aqui na câmera para vocês. E aí, a gente vai fazer essas conexões. Deixa eu limpar aqui. A gente vai fazer essas conexões, tá? Dos pontos. Eu vou fazer a mão livre. Como eu falei, vocês podem, se quiser, fazer com a linha, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá, ó. Vou fazer com a caneta em gel. Não, posso fazer com a caneta em gel também? Pode. Tá? O problema de fazer com a caneta em gel é quando você vai fazer micropigmentação. Por quê? Depois, quando você passa anestésico ou a mão, sai muito fácil. Então, se for para fazer o design, eu acho que funciona legal, porque até te ajuda a ver os pelinhos da pessoa que, né, da sua cliente fora desse molde. Agora, se for para micropigmentar, é melhor o lápis dermatográfico, porque ele segura melhor na pele, né? E aí você não perde depois de passar o anestésico ou então durante o procedimento, tá? Ó, fiz aqui a conexão, vou conectar agora o ponto alto lá no finalzinho, ó. Pronto, estão vendo? Agora eu venho, eu acho mais fácil, você pode indicar pra lá, enfim. Isso tudo, gente, por isso que é muito importante estar sempre treinando, para você ir vendo também que posição é mais confortável, para você ir se sentindo ali mais, né, à vontade para fazer o procedimento, ó. Aqui eu gosto de fechar, não gosto de fechar muito reto, então eu fecho meio lateralizado assim, ó, para não ficar aquela coisa quadradona, ó. Fiz o primeiro lado aqui, o molde, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Aí também tem essa questão, né, de quem é destra, de quem é canhoto. Então, você tem que ver em que lado você se sente melhor. Aqui, o que eu falei não é uma regra, né? Começar atrás da cliente. Tem gente que prefere começar com a cliente sentada, de frente para você. Enfim, é importante que, de toda forma, depois que você terminar, você sente, né, a cliente de frente para você olhar. Porque quando a pessoa tá sentada, a fisionomia dela baixa, né? A pálpebra cai um pouquinho. Então, é importante você vê-la, né? Realmente sentada, porque deitada estica. Não é o caso da Judite aqui, porque a Judite, né, já tá com a pele
super esticada, tá? Mas sempre sentar a sua cliente para conferir as medidas e o molde, ver se está direitinho. Tirar uma foto também é muito interessante, né? Você tirar bem de cima para que você olhe se tá tudo igualzinho. A foto ela entrega bastante, tá? Ó, vou fechar aqui também. E aí nós temos, ó, o molde, tá? Das nossas sobrancelhas aqui, na verdade, das sobrancelhas da Judite. Então, eu passei para vocês alguns conceitos, passei para vocês algumas orientações, mas dessa forma vocês conseguem praticar a partir dessa metodologia na cliente de vocês. Treine muito o mapeamento para que vocês não gastem mais que 10 minutos fazendo isso, tá, gente? Não precisa mais que 10 minutos. E aí você ganha tempo e dinheiro também. Bom, pessoal, finalizei aqui o mapeamento, né? Desenhei um molde na Judite. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, compreendido, né, essas dicas. E, claro, apliquem, gente, porque se vocês não aplicarem, não vai passar de mera informação. Para que você realmente, né, absorva o conhecimento, para que o que você ouviu e viu realmente se consolide dentro de você, que você aprenda, você precisa praticar. E não é só uma vez, são várias vezes. Eu tenho certeza que se você separar aí 10 amigas, parentes, enfim, ou os próprios clientes, e treinar um mapeamento nelas, você já vai conseguir se desenvolver, acelerar esse processo, se sentir mais segura e ter um olhar mais clínico. Só de bater os olhos no rosto da cliente, você já vai identificar esses pontos, vai facilitar muito a sua vida. Espero ter ajudado. Se inscreva no canal para que vocês tenham acesso a mais conteúdos e comentem aqui também não só o que vocês acharam dessa aula, mas sugestões para os próximos vídeos. Beijo!